Olá, meus queridos amigos do Estratégia na OAB, tudo bem? Vamos aqui começar o nosso tiro rápido de dicas de direito penal para o exame da OAB. Eu selecionei para vocês, galera, alguns pontos que são interessantes e que podem ser abordados no exame. Alguns pontos que, por serem ou controvertidos ou importantes mesmo para a matéria, pontos de grande relevância, têm grandes chances de serem abordados pela banca no exame. Perfeito, galera? Sem perder tempo, coloca na tela aqui, por favor. O primeiro deles, galera, é a continuidade típico-normativa. Que monstro é esse? Continuidade típico-normativa. Galera, a continuidade típico-normativa nada mais é do que a sucessão de leis ou sucessão de tipos penais tratando do mesmo fato. Pô, Renan, não entendi nada. Fica relax, calma, calma que vai dar tudo certo. Geralmente, quando um tipo penal existe e vem uma lei dizendo que aquele tipo penal deixou de existir, o que ocorre? A gente já sabe. Ou pelo menos a galera que estudou no Estratégia na OAB já sabe. Se o tipo penal existe, o tipo penal incriminador existe, e vem uma lei posterior dizendo que aquele tipo penal não existe mais, o que ocorre? Ocorre o fenômeno da abolitio criminis. Isso em regra, galera. Por que em regra? Porque pode acontecer de o tipo penal ele ser extinto, ele ser excluído do ordenamento jurídico por uma lei superveniente, entretanto, não haver abolitio criminis. Pô, Renan, mas como assim, cara? Meu mundo veio abaixo, eu não sei mais o que eu faço, perdi meu chão, tudo que eu acreditava se foi. Calma, cara, fica relax, já falei, vai dar tudo certo. O que acontece? Algumas leis extinguem determinados tipos penais, mas já trazem outro tipo penal que abarca aquela conduta que era prevista no tipo penal que foi extinto. Renan, continuo sem entender nada. Calma, vamos lá. Vou dar o exemplo do delito, o exemplo clássico do delito do artigo 214 do Código Penal, que era o delito de atentado violento ao pudor, AVP. Ele tratava da conduta de praticar atos libidinosos, né, mediante violência ou grave ameaça. A similitude do estupro, que era a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça previsto no artigo 213. O que acontece? Esse artigo 214, ele foi suprimido pela Lei 12.015 de 2009. Entretanto, a conduta que estava descrita naquele tipo penal deixou de ser crime? Não. Por quê? Porque houve continuidade típico-normativa. Aquela conduta que estava no artigo 214, embora o artigo 214 não mais exista, ela foi transferida para o bojo, para o seio do artigo 213 do Código Penal, que caracteriza o delito de estupro. Então a conduta, ela não deixou de ser incriminada. Ela apenas saiu do 214 e foi para o 213 do Código Penal. E deixou de ser AVP, atentado violento ao pudor, para ser estupro. Assim, tanto a prática de conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, constranger alguém à prática de conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, quanto a prática de constranger alguém a praticar ato libidinoso consigo ou com outrem mediante violência ou grave ameaça, hoje é considerado estupro. Perfeito, galera? Então, o que houve nesse caso? Continuidade típico-normativa. O tipo penal que previa a conduta foi revogado, mas não houve abolitio criminis, porque ela continuou sendo típica, só que em outro dispositivo legal. Perfeito, galera? Esse é o primeiro ponto que eu entendo bastante interessante e que pode ser abordado no nosso exame. Ok? Vamos para a próxima? Deixa eu apagar aqui. Ultraatividade da lei mais benéfica. Galera, isso pode parecer simples e de fato até é, mas não é raro, não é incomum
alguns alunos me perguntarem: professor, como assim? Eu fico todo enrolado nessa sucessão de leis. Aplica-se a lei vigente ao tempo do delito, ao tempo da prática da infração penal. Não retroage, mas se for favorável, retroage. Mas se a lei mais benéfica for revogada, ela continua vigendo e a nova não vai retroagir. Não estou entendendo nada. Mais uma vez, fica relax, calma, tudo será resolvido. O que acontece? Coloca aqui na tela que eu quero fazer uma linhazinha do tempo, por favor. Galera, imagine a seguinte situação. Aqui entrou em vigor a Lei A, que incriminou a conduta. Ok? Aqui foi praticado o delito. Perfeito? Aqui veio a Lei B. B de benéfica, tá? Mais benéfica. E aqui a Lei C, que é mais grave. Ok? Ela é mais grave. O delito, em regra, seria regido por qual lei? Pela Lei A, que era a lei que vigorava quando da prática da conduta. Entretanto, a Lei B, por ser mais benéfica, perfeito, galera? Por ser mais benéfica, ela vai retroagir e será aplicada a esse caso. Perfeito? Por quê? Pela, mais do que conhecida, retroatividade benéfica. Até aí, morreu Neves, né? Até aí, praticamente todo mundo já tem alguma familiaridade com o tema. Entretanto, a Lei B foi posteriormente revogada pela Lei C. Ou seja, a Lei B não mais vigora. Aqui iniciou-se o processo. Vejam que vigora hoje a Lei C, que é mais grave que a Lei B. Inclusive pode ser mais grave até que a Lei A. Beleza, galera? A Lei C está vigorando agora. Começou o processo hoje. Está vigorando a Lei C. A Lei B sequer vigora mais. Entrou, saiu, tchau. Tchau e benção, como a gente diz no Rio. Já foi. Não existe mais. A Lei B, mesmo assim, ela vai se aplicar ao delito praticado quando da vigência da Lei A, sendo que ela já foi até revogada pela Lei C? Vai. A Lei B ressurge das cinzas, como a Fênix. Perfeito, galera? E vai ser aplicada. Ou seja, ela terá efeitos. Deixa eu apagar aqui, eu vou escrevendo, senão daqui a pouco não tem mais espaço. Ela vai ter o que se chama de ultraatividade, que é a produção de efeitos mesmo após a sua revogação. É reger o fato mesmo após a sua revogação. Essa é a ultraatividade da Lei B. Ou seja, a lei mais benéfica, ela não só retroage para abarcar, para alcançar os fatos praticados antes de sua entrada em vigor, como também, embora uma vez revogada, ainda assim, desde que ela seja a mais benéfica de todas, ela vai ser aplicada ao fato praticado antes de sua entrada em vigor. Perfeito, galera? O resumo da ópera é o seguinte: você vai pegar todas as leis que estiverem na tua frente e vai olhar qual é a mais benéfica. Qual é a mais benéfica? É a Lei B? Então é ela. É ela que se aplica. Perfeito? Vai pegar a mais benéfica delas e vai aplicar. Perfeito? Para não ter mistério, para não ter como errar. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos continuar então? Mais um tópico do nosso super tiro rápido. Coloca na tela, por favor. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz, né? Senão ninguém entende mais nada daqui a pouco. Nem eu. Bom. Sujeição ativa da pessoa jurídica. Galera, esse ativo aqui, ó, se refere
a infração penal, tá? É ser sujeito ativo da infração penal. Não confundam com a sujeição ativa do processo, que é diametralmente oposto. O sujeito ativo da infração penal, ele é o sujeito passivo do processo. Por quê? O sujeito ativo da infração penal é quem pratica a infração penal. E o sujeito passivo do processo é quem? É aquele que está sendo processado. Ora, quem pratica a infração penal é quem será processado na ação penal. Logo, o sujeito ativo da infração é o sujeito passivo do processo e vice-versa. Mais ou menos. Porque o sujeito, na verdade, o sujeito passivo da infração penal, ele pode ser o sujeito ativo da ação penal. Se for uma ação penal pública, perdão, uma ação penal privada. Ou seja, se for ofendido o titular da ação penal. Perfeito, galera? Tranquilo? O que vocês precisam saber é o seguinte: essa sujeição ativa que eu estou falando aqui não é a sujeição ativa no processo, obviamente que não. É a sujeição ativa na qualidade de infrator, na qualidade de agente da infração penal. Perfeito, galera? Isso aqui pode parecer tema batido, tema manjado, mas cai e nego erra, tá? Isso que é importante. Cai e nego erra. Admite-se a sujeição ativa, admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito penal pátrio? A resposta é uma pausazinha. Embora eu não concorde, voltando. A resposta é sim. Admite-se a responsabilização penal da pessoa jurídica no nosso ordenamento jurídico penal. A Constituição prevê lá no artigo 225, parágrafo 3º, fala das sanções, meio ambiente, danos e tal. Está lá na Constituição. Só que há uma celeuma doutrinária, hoje em dia menor. Alguns poucos doutrinadores da resistência, né, ainda defendem que não deva ser admitida a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porém, na doutrina é majoritário. Galera, majoritário. Não é unânime e não é pacífico. Eu disse que é majoritário. O que é majoritário? Maioria. A maioria entende que é cabível. Ah, professor, então se vier na prova dizendo que é pacífico na doutrina, quer dizer que é unânime na doutrina, eu vou botar que está correto, né? Não, se você botar isso, você não prestou atenção no que eu falei. Majoritária é maioria, não é pacífico, tem divergência. Tem gente que entende que não cabe responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil. Perfeito? Isso na doutrina. Na jurisprudência, tanto o STF quanto o STJ, que é o que interessa, né? Ficar discutindo no Tribunal de Justiçazinho, TRF, isso não me interessa. STF e STJ convergem e, de maneira pacífica, aí não há discussão, de maneira pacífica, entendem que é cabível, plenamente cabível, a responsabilização penal da pessoa jurídica no ordenamento jurídico penal brasileiro. E se vai do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição e por aí vai. Não vou entrar no mérito de se está certo ou está errada a posição. O importante é que na jurisprudência é pacífico. Mas é pacífico em qualquer caso? Em qualquer caso é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica? Não. O STF e o STJ entendem que somente nos crimes ambientais. Perfeito, galera? Porque nos demais não há regulamentação. Então apenas nos crimes ambientais é que se admite hoje a responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil. Perfeito, galera? Outra coisa, galera, esse é importante também. Exige-se, o STF e o STJ exigem, para a responsabilização penal da pessoa jurídica, também a punição da pessoa física que age pela PJ,
seja o dirigente, o sócio administrador, não interessa. A pessoa física que age em nome da pessoa jurídica. Isso tem um nome, essa exigência tem um nome, que a jurisprudência chama de sistema da dupla imputação. Ok, galera? Ou também sistema da imputação paralela. Perfeito, galera? Tranquilo? Assim, a gente mata esse tema. O que de mais relevante tem nisso, a gente já matou. Perfeito, galera? Vocês já vão armados e parapetados para a prova. Tranquilo? Vamos ver agora alguns outros temas interessantes. Com relação ao crime em si, fato típico, ilicitude, culpabilidade. Galera, relação de causalidade é um tema batidinho. Já caiu algumas vezes e até por isso é bom falar. Não tem muito o que se falar da relação de causalidade, tá? Eu posso até, na verdade, ficar o dia inteiro falando de relação de causalidade aqui e a gente perder o nosso dia, mas não é o caso. Eu quero falar especificamente das concausas supervenientes relativamente independentes. Nosso pai. Pera aí, gente. Pendente. Pronto. Quero falar das concausas supervenientes relativamente independentes. Galera, uma concausa é uma circunstância fática que se agrega à conduta do agente e ajuda na produção do resultado. Perfeito? Até aí, como eu disse anteriormente, morreu Neves. Acredito que todo mundo já saiba. Uma concausa superveniente é uma concausa, a gente já sabe o que é, que vem depois da prática da conduta. Então já matamos duas definições. Concausa superveniente relativamente independente. A concausa superveniente relativamente independente é uma concausa superveniente, porque vem depois, relativamente independente. O que é relativamente independente? É a circunstância de não ser absolutamente desprovida de nexo de causalidade com a conduta do agente. Ela tem algum liame, algum nexo de causalidade com aquela conduta do infrator. Ponto. Isso é concausa superveniente relativamente independente. Até aí, tudo bem. As concausas supervenientes relativamente independentes, elas podem ser de duas ordens. As que não produzem por si só o resultado e as que produzem por si só o resultado. Essa é que tá. As consequências serão diversas. Se a concausa superveniente relativamente independente não produziu por si só o resultado, mas se agregou à conduta do agente no seu desdobramento fático natural, comum, normal, o agente responde pelo resultado. Ele responde pelo delito na modalidade consumada. Entretanto, se a concausa superveniente relativamente independente não se agregou à conduta do agente, mas produziu ela própria, por si só, o resultado, o agente não responde pelo resultado. Ele responde apenas pela conduta que ele praticou. O exemplo clássico, mas é clássico mesmo, é do camarada que, visando a morte do seu inimigo, atira contra ele, ele é socorrido, vai para o hospital, e lá, em estado de observação e tal, o hospital pega fogo e ele vem a falecer. Esse incêndio é uma concausa superveniente, que veio depois, relativamente independente, porque se não fosse a conduta do agente, o camarada não estava internado. Então é relativamente independente. Relativamente independente, aí que tá, produziu por si só o resultado? Sim. Ela se agregou à conduta do infrator para produzir o resultado? Não. Se o cara tivesse levado um tiro no pé, ou não tivesse nem acertado, ele tivesse ido lá só pelo trauma, pelo estado de choque, ele seria morto do mesmo jeito. Ele teria queimado como carvão do mesmo jeito. Não faz a menor diferença. Então essa concausa superveniente relativamente independente produziu por si só o resultado. Nesse caso, o infrator que atirou não responde pela morte. Ele responde apenas pelos atos que ele praticou. E quais foram os atos dele?
tentativa de homicídio. Ele responde pela tentativa. Entretanto, imagine que na mesma situação o camarada vá para o hospital e durante a cirurgia ele contrai uma infecção, estava lá com a barriga arreganhada, fazendo a cirurgia para tirar a bala, o projétil, e contrai uma infecção e vem a falecer. Nesse caso, a concausa superveniente, que foi a infecção, ela se agregou à conduta do agente? Sim. Nesse caso, sim, faz parte do desdobramento natural. E nesse caso, o agente responde pelo resultado. Perfeito, galera? Então, cuidado com a relação de causalidade. Tem tanta coisa para falar de relação de causalidade, mas se eu ficasse aqui falando, não seria tiro rápido, né? Seria tiro demorado, lento. E não é o nosso propósito. Beleza, galera? Tentativa de desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. Galera, estamos aqui. Muito cuidado, tá, galera? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Tentativa. Na tentativa, o agente pratica a conduta e não alcança o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Perfeito? Isso está no artigo 14, inciso 2. Acredito que a galera já saiba disso. Ok. Na desistência voluntária, o camarada pode prosseguir na execução. Ele pode. Mas ele, como o próprio nome diz, desiste. Não é que o resultado não se consuma por uma circunstância alheia. O resultado não se consuma porque ele, o agente, desiste de prosseguir na execução. Perfeito, galera? Então não confundam tentativa com desistência voluntária. Ok? Arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, não é nenhuma coisa nem outra. Aqui, o camarada já praticou a conduta, já exauriu seu potencial lesivo, mas uma vez exaurido seu potencial lesivo, o que ele faz? Ele se arrepende e, de uma forma eficaz, evita a ocorrência do resultado. Isso é arrependimento eficaz. Perfeito, galera? E o arrependimento posterior, por sua vez, pelo próprio nome, posterior, ele é um arrependimento que ocorre depois de quê? Da consumação do delito. Aqui o delito já se consumou. E o arrependimento do camarada serve apenas como o quê? Como causa de diminuição de pena, a depender da situação. Perfeito, galera? Então não confundam tentativa com desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. São institutos distintos. Beleza, galera? Obediência hierárquica. Galera, a respeito da obediência hierárquica, eu tenho uma observação a fazer. A obediência hierárquica é uma causa de exclusão da culpabilidade. Por quê? Pela ausência da exigibilidade de conduta diversa, ok? Nesse caso, é inexigível uma conduta diversa. O agente pratica uma conduta obedecendo a ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. Duas coisas básicas. Só se aplica às relações entre funcionários públicos, nas relações públicas. Não se aplica nas relações entre particulares. Perfeito, galera? Então, se teu chefe mandar você fazer alguma coisa, você não pode vir alegar depois obediência hierárquica. Claro, se estiver falando de uma relação de direito privado. Eu estou presumindo que você trabalha na iniciativa privada. Não há que se falar em obediência hierárquica nesse caso. Perfeito, galera? Outra coisa, galera. Na obediência hierárquica, se por acaso a ordem for manifestamente legal, ao invés de não manifestamente legal, responde pelo delito tanto o mandante quanto aquele que praticou a conduta obedecendo a ordem que era manifestamente legal. Perfeito, galera? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com a obediência hierárquica. O mais importante para mim, nesse caso aqui, que costuma cair, é o fato de só ser cabível nas relações de direito público, nas relações entre funcionários públicos. Não cabe nas relações entre particulares. Perfeito? Estrito cumprimento do dever legal. Ficou horrível isso aqui, gente. Peraí. Estrito cumprimento do dever legal, abrangência. Galera, o estrito cumprimento do dever legal é o contrário. No estrito cumprimento do dever legal, aplica-se a causa de exclusão da ilicitude, não é causa de exclusão da culpabilidade, aplica-se essa causa de exclusão da ilicitude, ainda que não haja uma relação pública, uma relação de serviço público, ainda que seja uma relação meramente entre particulares. E aqui a gente dá o exemplo clássico do advogado, que tem o dever legal de guardar sigilo daquilo que ele toma conhecimento
no exercício da sua profissão. Se ele, por exemplo, se nega a prestar depoimento a respeito de fatos que ele tomou conhecimento quando no exercício da profissão, ele não pratica o crime do artigo 342, falso testemunho. Por quê? Porque ele está acobertado por uma causa de exclusão da ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. Então lembre-se, obediência hierárquica só no serviço público. Estrito cumprimento do dever legal aplica-se também entre particulares. E não confunda, obediência hierárquica, causa de exclusão da culpabilidade. Estrito cumprimento do dever legal, causa de exclusão da ilicitude. Perfeito, galera? Vou passar bem rápido, galera, pelas teorias da culpabilidade. Na verdade, só para a divergência entre a teoria normativa pura e a teoria limitada da culpabilidade, no que se refere, claro, a divergência entre elas, a respeito das discriminantes putativas. Para a teoria normativa pura, lembrem-se disso, para a teoria normativa pura, as discriminantes putativas são sempre erro de proibição. Sempre. Para a teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes putativas são divididas em erros de fato e erros de direito. Os erros sobre circunstâncias fáticas são o quê? Erro de tipo. E os erros sobre circunstâncias normativas, sobre aspectos normativos da situação e os limites da norma, são considerados erro de proibição. Nós adotamos a teoria limitada, não se esqueça disso. O nosso ordenamento jurídico penal adotou a teoria limitada e, portanto, nós fazemos distinção entre discriminantes putativas de natureza fática e de natureza normativa. Perfeito, galera? Tranquilo? Sem perder tempo, galera. Coação moral irresistível. A coação moral irresistível é uma causa de exclusão da culpabilidade que também deriva da inexigibilidade de conduta diversa. O direito penal analisa a situação e diz, olha, nessa situação é inexigível exigir uma conduta diversa dessa pessoa e, portanto, não se pode atribuir a ela culpabilidade. Isso é a coação moral irresistível. Mas o que é a coação moral irresistível? É a prática de uma conduta criminosa por alguém que se encontra sendo ameaçado, sendo coagido moralmente, uma ameaça de mal grave. Perfeito, galera? Isso é coação moral irresistível e exclui a culpabilidade. Perfeito? Não confundam coação moral irresistível com coação física irresistível. A coação física irresistível não exclui a culpabilidade. A coação física irresistível exclui a própria conduta. A coação física irresistível, ou visa absoluta, ela exclui a própria conduta. E excluindo a própria conduta, ela age aonde? Ela age no fato típico. Perfeito, galera? Por quê? Porque a conduta é um dos elementos do fato típico. Mas por que ela exclui a conduta, professor? Ela exclui a conduta por uma razão muito simples. A conduta é ação, que é movimento corporal, mais vontade. Perfeito? Seja vontade de praticar um ato lícito e que acaba gerando um dano criminalmente tutelado, seria o crime culposo, ou vontade de praticar mesmo o tipo penal, que seria o crime doloso. A conduta é o movimento corporal mecânico mais a vontade. Na coação física irresistível, o camarada não tem vontade alguma. Ele apenas tem um movimento mecânico. E a sua vontade, ela é suprimida, não há vontade. E não havendo vontade, não há que se falar em conduta. E se não há conduta, não há fato típico. Diferente da coação moral irresistível. Na coação moral irresistível, o agente tem vontade. Ele pode optar em fazer ou não fazer, em praticar ou não o ato criminoso. Entretanto, essa vontade é viciada. Viciada em razão da ameaça de mal grave que ele está sofrendo pela pessoa que está praticando a coação. Perfeito, galera? Então, lembre-se, coação física irresistível, não há vontade. Logo, exclui-se a conduta. Ponto. Coação moral irresistível. À vontade, o agente pode optar por fazer ou não, por praticar ou não a conduta. Entretanto, essa vontade está viciada. E viciada por quê? Em razão da coação que ele está sofrendo. E em razão disso, o direito penal entende que há uma causa de exclusão da culpabilidade aí. Galera, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco do nosso tiro rápido para o exame da OAB. Um abraço.